Fala pessoal, boa tarde, Números capítulo 13. Hoje é o seguinte, ó, esse aqui é um capítulo que fala de fé. Então a primeira pergunta que eu falo pra você é essa aqui, como é que tá a sua fé? Porque você fala assim, tá bem assim, não tem como. O justo viverá pela fé, o cristão precisa de fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pergunta, Caio, eu não sei o que é fé. Fé, em Hebreus 11:1 diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. E também a prova ou a certeza daquilo que não se vê. Então, eu não vejo Deus visivelmente, fisicamente com os meus olhos, mas eu, pela fé, creio na sua palavra, creio na sua existência, no seu amor, na sua salvação, no seu cuidado, por tudo que ele nos deixou, pela nossa rotina de vida, que eu consigo visualizar pela fé a mão de Deus agindo. Então você precisa entender isso, pessoal. A Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, mostra muito e muitos detalhes sobre fé. Então, se você está meio assim, essa questão de fé, hoje é um excelente vídeo para você realmente absorver essa palavra aqui e falar assim, a partir de agora eu quero aplicar minha fé, eu quero colocar minha fé, não em pessoas, não em situações, mas na palavra de Deus, no meu Senhor. E esse capítulo 13 de Números aqui vai deixar claro isso. Então, de uma maneira resumida, eu vou conversar com você. Olha só, os versículos 1 e 2 já dá um nó na cabeça se você ler só rapidamente assim. Toma cuidado aí, olha só. Falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar para os filhos de Israel. Aí você fala assim, poxa vida, mas se Deus está entregando a terra, poxa, tá dando a terra para eles, por que está enviando pessoas para espiar? Qual que é o objetivo de espiar uma terra que o Senhor, Criador dos céus e da terra, Rei, não sei se está entregando? Por quê? Porque Deus quer provar o coração de muitos homens aqui. Olha só, 12 homens vão ser enviados, um de cada tribo. E aqui do versículo 3 até o versículo 15 vai citar o nome de cada um. E é interessante que talvez você já conheça esse capítulo aqui, que vai falar sobre Josué e Caleb, né? Mas no caso aqui, o nome de Josué só aparece depois, lá embaixo. Porque o nome dele original era Oséias. Aí você fala assim, poxa, mas por que mudou o nome de Josué? Isso aqui é algo muito interessante, pessoal. Oséias, né, como ele era chamado anteriormente, significava, e lembra que o nome de cada pessoa tinha um significado e era importantíssimo naquela cultura, Oséias significa salvação. Então, basicamente, se o nome dele continuasse, e você sabe quem era Josué aqui pela Bíblia, você sabe que a glória, entre aspas, ia ser dele. Poxa, olha só, Oséias, o nome dele é salvação, ele nos salvou, ele nos resgatou. Não, não é isso. E Moisés, ó, teve aquele estalo vindo do Senhor e falou, não, vamos mudar o nome desse cara aí. E colocou o nome de Josué. Sabe o que significa Josué? Olha só, o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Então você consegue entender esse princípio? Que através deles foi glorificado o nome de Deus, o glorificado nome do Senhor, por essa conquista que o próprio Deus entregou para eles. Então, pessoal, isso tem todo sentido. Porque se você for pesquisar mais ainda, você vai ver que o nome Josué, lá no hebraico, é o mesmo nome de Jesus. Olha só, pessoal. Então, se você for estudando aí, você vai ver que só depois as letras vão mudando, do hebraico para o grego para o latim, e depois para o português. Então, assim, você vai vendo as coisas, mas é o mesmo significado. Josué, o Senhor é a salvação. Jesus, o Senhor é a salvação. Então você precisa entender isso, tá, pessoal? Que a glória não é para homens. A glória nunca foi de homens. A glória é do Senhor. Esse é o princípio inicial aqui desse capítulo. Olha só o que a gente aprende nos 2 primeiros versículos. Então, já pega sua caneta e anota isso aí, tá? Bom, o segundo detalhe, que aí você vai lendo, você vai confirmando, que Moisés pede para eles verificarem tudo. Terra, se tem árvores, os frutos, as pessoas, a questão geográfica, tudo. E eles vão vendo ali se a terra é boa, se a terra tem fortaleza, se a terra tem guerreiros, se os frutos são bons. E aí eles encontram, né? Porque eles ficaram 40 dias naquele espaço só espiando. E eles encontram os gigantes, filhos de Anak. Olha só, e eles até citam, e aqui Moisés cita o nome de 3, Aimã, Sesai e Talmai. Então, para o nome deles ser escrito por Moisés, realmente eram gigantes aqui que tinham uma influência naquela época, principalmente militar aí. Então, é claro que aqueles 12 homens, ao espiar isso, foram verificando, marcando, anotando, foram fazendo tudo para depois passar. Mas aí eles pegaram, né? Ali fala que eles cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas e qual trouxeram depois para eles. Então eles pegaram também uma parte dessa terra e levaram até lá, depois de 40 dias.
Bom, agora acontece o problema do capítulo. Esse é realmente o problema e, na verdade, é a prova que Deus colocou aqui no coração de cada pessoa, e aí foi escolha de cada pessoa realmente absorver aquela situação. Lembrando, pessoal, que Deus já tinha resgatado eles do Egito, estava com eles numa coluna de fogo e de nuvem, tinha sua presença ali com o sumo sacerdote, com o próprio Moisés, intermediador da situação. Deus guiava, Deus protegia, Deus entregava o maná. Poxa, as roupas dele não se deterioravam. Olha quanto Deus fez e fazia para aquele povo. Mas 10 desses homens, dos 12 que foram, dos 12, eles falaram assim, não dá para povoar essa terra não. Não dá porque o povo, ó, versículo 28, é muito poderoso. As cidades são fortes e ali vimos os filhos de Anak. E ali eles vão detalhando os problemas e tudo mais. Só que aí já faz assim, né? Começa aquele alvoroço. Então imagina eles falando isso, todo o povo escutando, o povo começa a falar, murmurar, ficar desesperado, e aí Caleb, no versículo 30, fez calar o povo. Olha só, Caleb fez calar o povo. E não fez assim, ó, pessoal... Não, Caleb deve ter dado um berro, um grito, deve ter subido uma pedra, sei lá, fez alguma coisa para realmente parar aquilo. E olha só o que Caleb falou. Perante o povo, Moisés disse: subamos animosamente, olha só, com ânimo, e vamos possuir em herança. Herança de quem? Que é do Senhor, o Senhor está entregando. E porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, Josué e Caleb, que tomou a palavra aqui, eles tinham fé, a certeza dessa vitória. Por quê? Não pela obra das mãos deles, mas porque estava à frente. O Senhor estava à frente. O Senhor é a salvação. O Senhor, desde o princípio lá, estava cuidando e protegendo o povo. Mas esses 10 homens, pessoal, de 12, 10 falaram, não dá. Pelo amor de Deus, gente. Então, isso é um ensinamento para mim e para você. Antes de já colocar um veredito em uma situação, não tem como, não, isso é impossível, não sei o quê. Gente, para Deus não há impossíveis. Jesus diz lá em João, capítulo 11, versículo 40, na ressurreição de Lázaro, ele fala para Marta, ele fala assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Você está se esquecendo disso? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aqui no caso é exatamente isso, pessoal. Então a gente precisa entender. Romanos 8, versículo 31, sabe o que diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, poxa vida, naquela situação lá, pode ter gigante, pode ter isso, pode ter aquilo, mas o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra estava à frente. Agora vamos passar isso para a nossa realidade. O que você está vivendo aí agora que você fica assim, não tem mais solução, não dá, não, é impossível, não sei o quê. Para de falar isso, para. E olha só, com ânimo você fala, no nome de Jesus, o meu Deus irá me ajudar a vencer, o meu Deus irá fazer isso acontecer no nome de Jesus. Então você tem que crer de todo o seu coração. Todos os milagres lá na frente que Jesus realizou, muitas vezes ele falava o seguinte, olha, a sua fé te salvou, a sua fé te salvou. A fé é aquele convite de Deus para você crer na palavra dele, crer nele e realmente será realizado na sua vida. De uma forma ou de outra, Deus vai agir a seu favor. Ele não simplesmente ignora os seus filhos, mas ele ama, ele disciplina, ele guia, ele mostra. Então você precisa entender. Tem uma frase que fala assim, se ainda não deu certo, é porque não chegou o fim. Então fica tranquilo, porque no fim das coisas, tudo vai dar certo no nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa entender, não é nenhum problema que vai aí te prejudicar, não é nenhuma situação, não é nada que possa te separar do amor de Deus e que Ele não possa te mostrar o caminho que você deve fazer. Você vai passar por aflição, assim como eu passo, você passa, mas Jesus disse, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Olha só o ânimo aparecendo de novo aqui, ó. Mesma expressão. Então a gente precisa entender isso, pessoal. E aí aqueles homens lá vão falando que não dá. E aí no próximo capítulo Deus vai ficar mais bravo ainda que esses homens e a gente vai conversar sobre isso depois. Mas não se menospreze pelo Espírito Santo que há em você, porque o Espírito de Deus é poderoso, é maravilhoso, é Ele quem te guia. Não sei a situação que você está passando, não faço nem ideia, mas você pode dobrar os seus joelhos aí no seu quarto, fechar sua porta e falar, Senhor, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Redentor, o Senhor vive e eu preciso de Ti. Com certeza Ele vai mostrar para você o caminho e a solução aí, tá bom? Nos vemos no capítulo 14. Um grande abraço, Deus abençoe.